Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Barbosa e venho hoje conversar com vocês sobre um assunto que está muito em voga hoje, né? Mudança. E principalmente como que essa mudança tem afetado as pessoas. Dentro desses meus estudos sobre mudança, eu achei um artigo muito legal que foi escrito pelo Mário Sérgio Cortella, dentro do livro dele chamado Qual é a Tua Obra? É um texto que tem o título de Tempos Velozes. E esse texto ele fala exclusivamente de mudança. Ele traz nesse texto que sempre tivemos mudanças. A vida inteira as coisas foram mudando, né? O jeito de se comportar, o jeito de falar com as pessoas, o jeito de se relacionar, as famílias, a casa, tudo foi passando por mudanças ao longo do tempo. Mas tem uma coisa que mudou muito nos dias de hoje, que é o principal da mudança de hoje, que é o tempo. A velocidade que as coisas mudam hoje em dia são muito diferentes da velocidade que tínhamos há pouco tempo atrás. Há mais ou menos 50 anos atrás, que é logo ali, as coisas mudavam muito mais lentamente. Hoje em dia as coisas mudam muito rápido. Hoje em dia não dá tempo mais de você planejar durante tanto tempo e depois lançar, por exemplo, um produto no mercado, porque ele já é obsoleto no lançamento. Então essa velocidade causou uma grande mudança dentro desse mundo business, do mundo empresarial. As coisas precisam ser hoje muito mais rápidas, desde a sua criação, do planejamento que se faz, até a sua implementação. Então, nesse sentido, eu vou conversar hoje com vocês o quanto que isso impacta nas pessoas, ou seja, como que as mudanças elas vêm impactando nas pessoas. E para falar do impacto que a mudança gera nas pessoas, eu trouxe uma ferramenta que usamos muito para discutir mudança nas empresas, que se chama Curva da Mudança. Essa ferramenta ela tem origem, né, num livro escrito pela Elizabeth Ross, onde ela fala sobre a curva do luto. Ela fez uma pesquisa em pessoas que tinham algum tipo de doença terminal e quais eram as fases que essa pessoa passava até aceitar a doença e lidar com essa doença. E por um acaso, depois feito alguns estudos com as pessoas que passam por algum processo de mudança, identificou-se que as mesmas fases que foi identificado no livro da Elizabeth, essas pessoas passam também. Então olha só o quanto é impactante uma mudança na vida das pessoas. E eu quero demonstrar para vocês a curva da mudança para que vocês tenham uma ferramenta, para que fique mais fácil analisar em que fase talvez eu estou dentro de um processo de mudança dentro da empresa, ou qual que é a fase que os meus colaboradores estão dentro desse período, né, de processo de mudança. Vamos dar uma olhada? E para falar sobre mudança, eu quero apresentar para vocês então a curva da mudança. A curva da mudança ela é muito simples. Eu estou dentro de um ponto, fazendo um processo, fazendo algumas etapas das coisas das empresas, ou seja, eu tenho um lugar, onde é conhecido esse lugar. E simplesmente eu preciso ir para outro lugar, fazer as coisas diferentes, mudar alguma coisa no meu processo de fazer as coisas. E esse processo de mudança ele não acontece dessa forma linear, saindo de um ponto para o outro. Acontece que eu passo por uma curva até chegar a um novo ponto onde eu preciso estar fazendo as coisas diferentes. E nessa curva, a primeira etapa, a primeira fase dessa curva que eu passo é uma fase que a gente chama de negação. Ou seja, tá tão bom o jeito que eu faço as coisas, para que mudar? Eu não quero essa mudança, precisa mesmo disso? Deu certo até agora, por que eu tenho que fazer diferente? Logo em seguida, na curva da mudança, vem uma outra fase bem interessante. Essa fase é uma fase que aparece uma coisa que a gente chama de medo, ou um sentimento de raiva, ou até mesmo de frustração. Por que aparecem esses sentimentos? Quando a gente começa a entrar num processo de mudança, além de mudar e trazer uma ansiedade para aquele momento, eu também tenho uma baixa na minha performance. E ao baixar a performance, eu começo a sentir medo de errar ou até de receber alguns feedbacks negativos. Eu começo a ter um sentimento de raiva de mim mesmo por fazer as coisas com
uma velocidade não tão boa quanto era esperada, ou de não fazer as entregas na mesma qualidade que eu fazia antes, ou raiva também das pessoas ao meu redor. Eu começo a demonstrar isso na minha forma de se comportar. E com certeza eu vou apresentar também momentos de frustração. Ou seja, eu não consigo ter a mesma performance de antes. E aí, ao acontecer isso, eu venho para a próxima fase. Essa próxima fase é bem interessante porque é uma fase que a gente chama de barganha. O que é essa fase de barganha? É quando eu começo a negociar o inegociável. É quando eu começo a falar o seguinte, algumas falas são bem interessantes. Não dá para voltar como era antes? Olha só o trabalho que está dando isso. Olha só a quantidade de tempo que a gente está gastando para fazer as coisas. A produção ela diminuiu. Né? Então eu começo a achar motivos para que as coisas não continuem caminhando nesse processo de mudança. Eu começo a achar motivos para que a gente volte para fazer as coisas como fazia antes. Ou seja, voltar para a minha zona de conforto. Mas, não acontecendo nada, ou seja, a mudança continua, não pode parar, eu entro numa fase, num período que é o mais baixo da curva, que é um período de depressão. É um momento depressivo. Ou seja, eu não consigo voltar, não posso voltar, tenho que seguir em frente e aí eu tenho uma baixa da minha energia. É quase que um momento de luto, que é dando tchau para as coisas que eu fazia de um jeito e tentando ver possibilidades, talvez, de realmente dar certo essa mudança, de fazer as coisas acontecerem. Mas nessa fase eu ainda não consigo enxergar. Essa é uma fase bem importante de estar atento, porque é uma fase onde as pessoas às vezes desistem da mudança. E realmente acontece de chegar aqui e falar, cara, isso não vai dar certo e eu vou voltar a fazer as coisas como eu fazia antes. Acontece que mesmo voltando não é mais como era antes, porque eu já tentei coisas diferentes, então às vezes acontece um ping-pong aqui, né? De ir até a depressão, voltar e vai e volta aqui nessas fases da mudança. Quando a pessoa enxerga que não tem jeito e eu consigo passar por essa fase depressiva e dou um passinho a mais, ou seja, cara, vamos lá, vamos fazer acontecer, vamos fazer essas coisas darem certo, eu entro numa fase que se chama aceitação. Ou seja, eu aceito a mudança. E ao aceitar a mudança, eu começo a enxergar possibilidades. Ou seja, quais são as possibilidades então de fazer esse negócio dar certo? Aí eu olho se eu tenho as habilidades necessárias para fazer isso dar certo. Ou seja, eu preciso aprender algo novo? Eu preciso conversar com alguém? Eu preciso tirar alguma dúvida com outro departamento ou com outros conhecimentos? Eu começo a ampliar a minha capacidade de fazer isso dar certo, ampliando as minhas habilidades. E aí, tendo habilidade, eu começo a ter um plano de ação específico para fazer acontecer isso. O que eu preciso aprender? Quando que eu vou aprender isso? De que forma que eu vou lidar com isso? E aí eu chego no momento de estar novamente em um espaço confortável. Mas, como eu disse antes, mudança hoje é veloz. Quando eu chego lá, é bem provável que talvez eu precise passar por um novo processo de mudança. Ok, pessoal. Quero agradecer a presença de vocês para a gente falar um pouquinho de mudança, falar um pouquinho de algumas ferramentas e alguns olhares que nos ajudam a lidar com essas mudanças que acontecem, principalmente para que a gente seja ágil nessa análise, assim como as mudanças são cada vez mais ágeis em acontecer atualmente. Muito obrigado pela presença e espero vocês em breve em outros vídeos.